Retornamos aqui com o explicador virtual, aula de História, professor Jorge Augusto. Vamos dar o prosseguimento trabalhando o nosso tema dessa aula, falando sobre a Mesopotâmia. Aqui é o vídeo aula número 7, Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia tem o seguinte significado: terra entre rios. E entre esses rios nós temos o rio Tigre e o rio Eufrates, aonde ele fica localizado no Oriente Médio, próximo ao que hoje é o nosso querido Iraque, uma região cheia de conflitos. Essa região do Oriente Médio, da Mesopotâmia, ela é conhecida como o Crescente Fértil, pela questão aqui da proximidade com os rios que acabavam por fertilizar aí então o solo. Então nós vamos conhecer como funcionava a questão social, política e econômica dessa região. Próximo slide. Os povos da antiguidade buscavam regiões férteis, próximas a rios, para desenvolverem suas comunidades. Nesse período da história, o homem já vivia o sedentarismo, então o homem já tinha residência fixa, pelo fato dele controlar a natureza. E os rios eram um importante meio de sobrevivência do homem, já que era o rio que proporcionava ao homem a sua principal prática, que era a agricultura. Dentro desse modelo de produção da Mesopotâmia, nós podemos chamar a Mesopotâmia de um império teocrático de regadio. Um império por quê? Nós temos aqui um vasto território, onde nós teremos a presença de um governante, que ele é Deus. Na Mesopotâmia, o representante, o governante, ele era um representante de Deus na terra. Então o seu poder político se misturava também ao poder religioso. E é de regadio justamente por trabalhar a irrigação dos rios na produção agrícola. Veremos então agora as características dos povos que habitavam aí a Mesopotâmia. Que características eram essas? Primeira característica, o politeísmo. Eles acreditavam em vários deuses. E essas divindades estavam muito ligadas às questões da natureza. Segunda característica dos povos da Mesopotâmia. No que se refere à política, tinha uma forma de organização baseada na centralização de poder, onde apenas uma pessoa, o imperador ou o rei, ele acabava por comandar tudo. Nós vimos no início a questão de um império teocrático de regadio. Nós vamos ter esse vasto território dominado aí por um imperador ou por um rei, que ele representava Deus na terra e organizava aí o trabalho da população. Terceira característica, a economia era baseada na agricultura e no comércio nômade das caravanas. Quarta característica, cidades-estado. Essas cidades, elas funcionavam independentemente uma das outras, ou seja, elas possuíam uma organização própria. Próximo aqui, alianças em tempos de guerra. Durante os períodos de guerra, os povos que habitavam a Mesopotâmia, eles se uniam e guerreavam juntos. Outra característica, monarquia de origem divina. O imperador ou o rei, ele era consagrado rei pela vontade de um Deus. Daí a gente completa aquela questão de uma monarquia teocrática, do rei, seu representante de Deus na terra. Último aqui, relação bem estreita economicamente entre as cidades. Essa relação entre as cidades na questão econômica se dava fortemente pela economia, já que era a base de subsistência dos povos que habitavam a Mesopotâmia. Vamos ao próximo slide. Então aqui nesse slide nós iremos ver os povos mesopotâmicos, os povos que habitavam a Mesopotâmia. Que povos eram esses? Os babilônicos, os assírios, os sumérios, os caldeus, os amoritas e os acádios. Cada povo ele teve uma importante participação nesse processo de formação dessa importante civilização da antiguidade. Agora nós iremos acompanhar um pouquinho de cada povoação, de cada povo que acabou aí por ajudar a Mesopotâmia a se formar. Primeiro povo, os sumérios, uma escrita cuneiforme, uma escrita aqui em cunhas, onde eles escreviam em argila.
Essa escrita muito importante para marcar a questão da cobrança de impostos e também da produção agrícola. As principais cidades sumerianas, Ur, Nippur e Lagash. E eles também criaram os zigurates, que eram umas espécies de templos, onde se cultuavam os deuses da Mesopotâmia. Seguindo aqui, próximo slide, a Babilônia. Os povos aí mais importantes da formação desse mundo mesopotâmico. Esse povo construiu cidades nas margens do rio Eufrates. Foram responsáveis por um dos primeiros códigos de leis que temos conhecimento, representado aqui, o código de Hammurabi, onde mais à frente nós iremos detalhar qual era o funcionamento desse código de Hammurabi. Desenvolveram um rico e preciso calendário, cujo objetivo principal era conhecer mais sobre as cheias do rio e também obter melhores condições para o desenvolvimento da agricultura. Então eram povos que usavam muito a questão do tempo e do calendário para saber o período de cheias dos rios. Os rios eram importantes nesse processo de fertilização. E retornando ao primeiro conjunto de leis aqui da humanidade, o Código de Hammurabi, ele se baseava nas leis de Talião, o famoso olho por olho, dente por dente. E de acordo com esse código, as pessoas eram punidas de acordo com os crimes que elas cometiam. Caso ela matasse alguém, essa pessoa seria punida com a morte. Se ela roubasse uma propriedade de uma outra pessoa, ela também era punida da mesma forma. Então, se eu fiz algo de ruim, eu vou pagar aí da mesma forma. Esse é o primeiro código de leis que se tem essa sabedoria da nossa humanidade. O Código de Hammurabi, baseado aí nas leis de Talião, olho por olho, dente por dente. Próximo slide. Os assírios. Eles irão estar desenvolvendo e organizando uma cultura militar. São povos guerreiros e encaravam a guerra como uma das principais formas de conquistar o poder e de desenvolver a sociedade. Esses povos assírios, então, são povos fortemente marcados por uma característica guerreira. Vamos dar prosseguimento. Os caldeus habitaram a região conhecida como Baixa Mesopotâmia no primeiro milênio antes de Cristo. O imperador caldeu mais importante foi Nabucodonosor II. Após a morte deste imperador, o Império Babilônico foi conquistado pelos persas. Então nós temos aqui um importante imperador, o Nabucodonosor. Próximo slide, aqui ainda sobre os caldeus. Nabucodonosor aqui então, ele cria os jardins suspensos da Babilônia e também a Torre de Babel, que tem a sua história contada aí na Bíblia. Essa mistura de povos e nações que falavam línguas diferentes. Esse próximo slide, ele vai trabalhar a questão da economia e da sociedade. Como que a economia agrícola aqui na Mesopotâmia, ela era trabalhada, quem era o responsável pela produção e quem coordenava aí essa produção. Então aqui, o primeiro ponto nos diz que o modo de produção asiático, propriedade coletiva das terras, administrada pelos templos e palácios. Nós temos a terra sendo trabalhada de forma coletiva pelos camponeses, porém toda a produção ela é de responsabilidade do Estado. É o que nos vai falar o segundo ponto. Os meios de produção estavam sob o controle do déspota, personificação do Estado e dos templos. Todos os instrumentos e toda a produção ela era coordenada pelo rei. Quando nós vemos esse nome aqui, déspota, está falando do rei, aquele que centralizava toda a administração política. Então toda a produção estava sob o domínio do rei da Mesopotâmia. Dentro desse domínio real, ele também era o responsável por fazer a distribuição de toda a produção entre a população mesopotâmica para que o povo também não passasse fome. É claro que a maior parte da produção ficava para o rei, seus familiares e os nobres. O excedente da produção, ou seja, o que restava dessa produção, era distribuído entre a população. O próximo ponto aqui fala que o templo era o centro que recebia toda a produção, distribuindo-a de acordo com as necessidades,
além de proprietário de boa parte das terras, é o que se denomina cidade-templo. Então toda a produção agrícola era destinada ao templo, onde o templo ele era responsável por distribuir esses alimentos. Nós vamos ver uma grande semelhança mais à frente com o Egito, onde o Egito também ele é baseado nesse modo de produção asiático, onde nós vamos ter o rei distribuindo aí os alimentos e controlando toda a produção. Próximo slide. Ainda dentro da economia e sociedade, os rios, as enchentes, as construções de canais e a mão de obra, todas controladas aqui pelo Estado. É o que nos mostra essa imagem aqui. Nós temos o uso dos rios servindo para irrigação, os camponeses trabalhando, porém, quem organiza toda essa produção é o rei. É o rei que estará coordenando os camponeses dentro desse processo produtivo. Toda a produção agrícola, então, está voltada para atender às necessidades do templo, às necessidades do rei. O que era produzido em excesso, o rei, após a sua distribuição, ele acabava distribuindo entre os seus camponeses. Próximo slide. Então, como funcionava a economia da Mesopotâmia? A base da economia era a agricultura. Essa era a principal meio aqui de enriquecimento da população. Não da população, mas principalmente do rei. Segundo ponto, contribuindo para a agricultura, nós vamos ter aqui a criação de animais, carneiros, burros, bois, gansos e patos. E era aqui bastante desenvolvida. Era uma produção de subsistência, ela completava então a agricultura. E no último ponto, os comerciantes eles eram funcionários a serviço dos templos e do palácio. Apesar disso, podiam fazer negócios por conta própria. Então esses comerciantes eles trabalhavam para o rei. Isso aqui vem contribuir naquela questão do nosso modo de produção asiático, aonde o rei ele controlava tudo. Além de controlar a agricultura, ele também controlava o comércio. Mas os comerciantes eles poderiam também comerciar de forma livre. Essa centralização na figura do rei mostra o quê? O rei sendo o centro da organização social, política e econômica. Tudo que era produzido voltava então para o rei. Próximo slide. A ciência na Mesopotâmia. Muitos dos nossos conhecimentos contemporâneos são conhecimentos surgidos aí na Mesopotâmia. Nós teremos aqui a astronomia. Os babilônicos, então, eles foram os primeiros aqui a estudarem os planetas, as estrelas, previam os eclipses lunares e solares, aqui como a imagem nos mostra aqui em um eclipse lunar. Os mesopotâmicos serão responsáveis também por dividir o ano em meses, os meses em semanas, as semanas em 7 dias, os dias em 12 horas, as horas em 60 minutos e os minutos em 60 segundos. Diferente de hoje que marcamos o dia em 24 horas, os mesopotâmicos eles marcavam um dia em 12 horas. E os elementos da astronomia elaborada pelos mesopotâmicos serviram de base à astronomia dos gregos, dos árabes e deram origem à astronomia dos europeus. Nós vamos terminar essa aula aqui, mas no próximo encontro daremos continuidade com esse Império Mesopotâmico. Até a próxima e obrigado pela atenção.